Olá, alunos! Hoje nós vamos dar início a mais uma aula de desenho básico. Para isso, eu já estou aqui na plataforma do Classroom para nós darmos continuidade à aula que nós tivemos, que falamos sobre as perspectivas e vistas de uma peça. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de perspectivas e os diedros. Para isso, eu vou abrir o arquivo com a nossa aula para nós acompanharmos juntos. Projeções, vistas e diedros. Nos tipos de projeções, nós temos projeções cilíndricas, projeções ortogonais. Essas projeções ortogonais vão ser divididas em isométricas e vistas ortográficas. Das vistas ortográficas, nós vamos ter 4. Primeiro, segundo, terceiro e quarto diedro. Aqui, nós vamos apenas utilizar o primeiro diedro e o terceiro diedro. Vocês vão entender o motivo. Perspectiva cônica. Eu tenho o observador, que no caso nós podemos dizer que somos nós, né? Através do nosso olho, nós temos o objeto e esse objeto vai trazer a projeção. Eu gosto sempre de falar com os meus alunos sobre o exemplo da lanterna ou o flash do celular. Se vocês quiserem, vocês podem testar em casa. Toda vez que eu coloco uma lanterna ou um flash na frente de um objeto, ele vai gerar uma sombra na parede. Essa sombra na parede é o que nós chamamos de projeção. Perspectiva cilíndrica. Então, nós vamos ter a projeção oblíqua e a projeção ortogonal, que é a que nós vamos utilizar. Perspectiva isométrica. Eu tenho eixos de 120 graus. O coeficiente de redução igual nos 3 eixos. Então, aqui eu tenho a linha onde eu vou ter 30, 30 e 30, formando 120. O que acontece? Aqui, quando nós vamos desenhar, sempre utilizamos uma linha abaixo do desenho para começarmos a fazer as nossas perspectivas. Então, o que quer dizer a perspectiva isométrica? É que eu vou ter 30 aqui e 30 aqui, formando esse tipo de perspectiva, onde nos mostra como se a peça ela tivesse perfeitamente em simetria. Como vocês podem ver, traçando uma linha aqui ao meio, uma linha na base, e aqui nós temos o ângulo de 30 e o ângulo de 30, formando essa simetria. Essa base vai ter o mesmo ângulo que essa, com 30, que tem o mesmo ângulo que essa, que tem o mesmo ângulo que essa. Perspectiva dimétrica. Eu tenho 2 ângulos iguais e um diferente. Então, eu vou ter aqui esse ângulo, o outro ângulo mais aberto, formando assim essa peça. Então, eu tenho aqui um ângulo de 7,52 e aqui eu tenho um ângulo de 41,24. Então, aqui eu tenho um ângulo mais fechado, como vocês podem ver, a base e pouca abertura, e aqui uma abertura maior, formando essa perspectiva.
Então, a mesma coisa. Essa linha paralela a essa, que é paralela a essa paralela a essa, paralela a essa e essa. Então, vocês podem ver que tudo vai ter a ver com esses dois primeiros ângulos e essa reta traçada ao meio. Perspectiva trimétrica. Eu tenho 3 ângulos diferentes. Então, eu tenho esse ângulo diferente desse, que é diferente do de baixo, aqui como mostra o exemplo, tá? Vamos falar sobre as perspectivas isométricas, que vão ser a que nós vamos utilizar aqui. No caso da perspectiva isométrica, nós temos três eixos, que é o x, y e z. Nas aulas anteriores, quando nós falamos de polígono, nós tínhamos apenas x e y, pois nós estávamos falando de figuras planas. Quando eu entro com z, eu entro com a terceira dimensão, que seria o volume. Então, elas formam entre si ângulos de 120 graus, como foi falado anteriormente. Os eixos oblíquos formam com a horizontal ângulo de 30. Então, eu tenho aqui a linha horizontal formando 2 de 30. E toda a linha paralela do eixo isométrico são chamadas de linhas isométricas. Então, aqui, ó, a soma disso aqui fazendo 120, a soma disso aqui fazendo 120 e a soma disso aqui formando 120. Então, eu corto isso, deixando apenas 30 e 30 para podermos fazer nossas projeções isométricas. Agora nós vamos falar sobre o traçado. A projeção isométrica, ela provoca uma redução igual em todos os eixos de 19%. Por serem iguais, por isso que eu disse que dá aquela impressão de simetria, utiliza do tamanho real do objeto e a proporção será mantida, isso é, chamado de perspectiva isométrica simplificada. O uso desse papel aqui, que é reticulado, ele vai ajudar aí no aprendizado de vocês. Então, aqui eu tenho linhas verticais. E dessas linhas verticais que nós temos, nós vamos ter linhas inclinadas, tanto da direita para a esquerda, tanto da esquerda para a direita. Então, é assim que é feito esse papel reticulado. No caso aqui, nós temos um exemplo de prisma retangular. Então, como eu falei com vocês, nós traçamos a linha na horizontal, que é para nos facilitar, que seria essa linhazinha aqui. Eu sempre aconselho a vocês a prolongarem essa linha, deixarem ela uma linha maior, para vocês poderem entender melhor. Então, tenho a linha de base, logo após eu tenho uma linha perpendicular a ela, formando um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho uma linha na horizontal, outra linha na vertical. Sendo assim, eu posso começar a colocar a minha figura com 30. Então, aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho 30. Só que aqui eu vou ter 2 aqui embaixo e na base 6. Então, eu posso até prolongar essa linha para lá, prolongar para cá. E assim, eu vou formar 2 e 6. Então, eu vou medir na régua
0,6, que no caso aqui a gente está em milímetros, e 0,2, e aí eu vou formar essa peça. Então, aqui a gente tem o passo a passo, ó, a marcação e as linhas até formar essa figura. Aqui nós temos outro exemplo, que é a mesma coisa. Nós temos a base, 30, 30, a linha na vertical. E aí, essas linhas aqui, elas se repetem para cima, formando a peça. Perspectivas isométricas. No caso, nós aqui temos exemplos de como projetar um círculo, como nós vimos anteriormente. Anteriormente, nós vimos a circunferência, agora nós vamos ver em perspectiva. Então, eu tenho aqui o cubo, né, em perspectiva. Através desse cubo, eu vou traçar vértice 1, 2, 3 e 4. Então, tenho 1, 2, 3 e 4. Não precisa ser essa ordem, vocês podem seguir a ordem de vocês. E determinar os pontos médios, ou seja, através desse ponto médio, nós vamos achar o centro. Então, é uma linha no meio, e no meio na vertical, no meio na horizontal e no meio na vertical. Vamos chamar esses pontos de A, B, C e D. Centrar a ponta seca do compasso, como eu já tinha citado anteriormente, o compasso. Então, eu coloco a ponta do compasso aqui e eu vou medir uma dessas distâncias. Pode ser do centro a A, do centro a C. Lembrando que, como a gente mediu isso aqui, vai ter a mesma medida. Então, eu vou traçar aqui e vou girar o compasso, formando a circunferência. Então, unindo esses vértices, eu já tenho aqui, ó, a circunferência. E a mesma coisa para o outro lado. E aí, é só apagar as linhas de construção que nós vamos ter aí o nosso círculo. Vamos falar agora sobre as projeções ortogonais, que são linhas projetantes paralelas entre si e perpendiculares ao ponto de projeção. Reproduzem no plano uma imagem com o mesmo contorno e mesma grandeza do objeto. Na projeção ortogonal, a figura plana considerada é reproduzida em verdadeira grandeza. Como eu já falei anteriormente, a VG, verdadeira grandeza, é o tamanho real desse objeto. As projeções ortogonais no Brasil, elas são feitas no primeiro diedro. Como eu falei para vocês, a gente só vai utilizar o primeiro e o terceiro diedro, porque no caso, o primeiro diedro a gente vai utilizar para representar as peças no Brasil. Então, assim como na Europa e em outros países que usa a projeção do primeiro diedro. E o terceiro diedro é utilizado nos Estados Unidos e no Canadá. Então, caso você precise fazer uma leitura do terceiro diedro de fora, nós precisamos aprender também. Então, por isso que nós vamos falar sobre o primeiro e o segundo diedro. Então, o diedro, ele dá-se assim. É como se ele, no caso, são duas projeções do plano horizontal e do plano vertical juntas. E aí, no caso, ele vai ficar organizado desta maneira: primeiro, segundo, terceiro e quarto diedro. Então, a gente vai utilizar o primeiro e o terceiro diedro. Aqui, nós temos a representação dos planos. No caso, esse plano é o plano frontal, esse o vertical e o plano horizontal, assim como está aqui. Aqui nós temos as projeções de vistas nos diedros. Então, aqui eu tenho o segundo diedro. Como vocês podem ver a representação, eu tenho essa representação aqui.
e a representação superior abaixo. Na linha de épora fica desta maneira. Pois quando isso vai passado para o papel, esse aqui vai coincidir com esse. Vocês veem que a linha de épora, isso aqui se torna um só. É como se esse plano subisse e eles vão ficar do mesmo tamanho. Por isso que essa projeção ela vai ficar uma acima da outra. É como se nesse plano aqui na horizontal fosse se unir com o plano da vertical, tornando essa projeção. O primeiro diedro, eu tenho a mesma coisa, só que em vez de eu ter no posicionamento ao lado esquerdo, eu tenho ao lado direito. Então, eu vou projetar aqui e vou projetar embaixo. Porém, como a gente ainda está girando de baixo para cima, em vez de como esse aqui, que a projeção ela vai subir e vai ficar uma acima da outra, esse plano aqui, ele desce, ele faz ao contrário, transformando assim uma projeção acima e a outra abaixo. No quarto diedro, a gente já tem a projeção embaixo. Então, quando descer esse plano, eles vão coincidir conforme o plano de cima. E no terceiro diedro, quando gira esse plano, eu tenho a projeção acima e a projeção abaixo. Vocês podem ver que o segundo e o quarto diedro é uma oposição a outra, eles são opostos. É a mesma projeção, só que de lados opostos. E o primeiro e o terceiro diedro também. Então, eu tenho a mesma projeção, só que de lados opostos. Aqui nós temos os símbolos de projeções ortogonais no primeiro e no terceiro diedro. Mas, professora, para que nós precisamos do símbolo? Porque muitas das vezes, mesmo que você não saiba ler lá no carimbo o que está escrito em primeiro e em terceiro diedro, com essa simbologia você vai saber em que diedro a figura ela vai estar representada. Então, eu tenho assim para o primeiro diedro, onde eu vou ter a figura à esquerda e a circunferência à direita. E no terceiro diedro, ao contrário, eu tenho a circunferência à esquerda e a peça à direita. Para construir essa simbologia, nós vamos ter essas dimensões aqui. Projeções ortogonais no primeiro diedro. Aqui nós vamos ter o exemplo desse dado. No dado, nós podemos entender que a projeção vai ser lateral, frontal e superior. Aqui tem um exemplo dessa projeção no primeiro diedro. Por que vai dar-se esse nome? Pois, quando nós projetamos no plano vertical, nós temos a vista frontal da peça. Quando projetamos no plano lateral, nós vamos ter a projeção lateral da peça. E quando projetamos no plano horizontal, a vista superior. Então, como eu falei para vocês das sombras, geralmente quando nós colocamos a lanterna, ele só vai aparecer o contorno da peça, como vocês podem ver. Aqui, como nós temos um cubo, todos os lados vão ser iguais, porque se trata de um quadrado, então todas as vistas vão ser um quadrado. A única mudança que nós vamos ter é os números, que aqui eu vou ter 3, 1 e 2. Aqui nós vamos entender a projeção completa.
Então, eu continuo tendo a projeção 1, a projeção 2 e a 3. Se nós fôssemos representar toda ela como se estivesse num quadrado fechado, colocássemos luz dentro desse quadrado, o que ele ia projetar para todos os lados seria dessa maneira. Para entendermos melhor, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e as 6. Vamos entender agora sobre a vista frontal. Então, eu tenho um objeto no primeiro diedro, eu vou estar vendo ele desse posicionamento e ele vai ser representado no plano frontal. Sendo assim, a projeção dele vai ser essa parte aqui, à frente. Nós vamos ver esse pedaço aqui, que é a continuação desse, e esse arco aqui. Traçam-se linhas paralelas entre si e perpendiculares ao plano de projeção. Então, com essas linhas projetantes, fica mais fácil de entender o resultado final, que é o plano de projeção frontal, que é a vista dessa primeira peça. A vista superior, nós vamos ver o objeto de cima. Então, eu vou ver acima do objeto, vendo essa parte aqui e essa base, transformando ele no plano de projeção superior. Aqui nós temos todas as projeções do primeiro diedro, que foi a que nós citamos anteriormente com o dado, só que agora nós temos com a figura. Aqui nós vamos ter as linhas de centro de simetria, que vão ser nas projeções ortogonais, quando as peças forem simétricas, então elas vão ter representações de marcações de linhas de simetrias e de centro para os demais. Aqui são as vistas desnecessárias. Por isso, nós representamos apenas 3, pois as demais seriam repetições das mesmas vistas que nós já temos. Então, em caso de simetria, é possível descartar 3 das 6 vistas, por oferecerem redundâncias de medidas. Distância entre as vistas. Para fazermos essas distâncias entre as vistas, nós podemos utilizar o compasso ou a régua. Dessa maneira, nós conseguimos representar a vista, a partir da vista frontal, todas as outras vistas, lateral e superior. Então, essa é uma técnica para você conseguir representar a sua vista com as mesmas medidas da vista anterior. Aqui é o método 2 para essa mesma vista. Aqui nós temos a projeção no terceiro diedro, que aí nós vamos ter como se tivesse um bloco de madeira em vez do dado, como nós vimos anteriormente. E através dessa vista, nós vamos entender através
desse objeto, nós vamos entender como funcionam as projeções no terceiro diedro. Então, aqui nós temos um exemplo de projeção no terceiro diedro, onde nós vamos ver a vista frontal aqui. Desse lado, nós vamos ter a vista lateral direita e aqui a vista superior. A diferença é que nós vamos modificar a vista frontal, que anteriormente era vista aqui, se estivéssemos no primeiro diedro. Então, a vista frontal, ela passa para esse lado aqui. E aqui, em vez de termos a lateral esquerda, nós vamos ter a lateral direita da peça, formando aqui vista frontal, vista lateral direita e a vista superior. Espero que todos tenham conseguido entender essa aula. Eu passei uma atividade para vocês. Então, tá aqui a atividade para vocês treinarem e entenderem melhor. Se vocês não quiserem imprimir, como eu falei, não tem necessidade. Basta ter a folha de ofício branca, fazer o quadrado e fazer o cruzamento das linhas, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, que vocês vão conseguir, igual aquele exemplo que eu passei anteriormente. No caso, é para vocês treinarem esses desenhos em perspectiva. Então, aqui um segundo exemplo de perspectiva. E aqui tem outros exercícios. Esse, no caso, é para completar as projeções. Esse é um exemplo de vista. Esse é para perspectivas. Esse aqui é para vocês colocarem as letras correspondentes nas perspectivas certas. Esse aqui é para vocês escolherem a perspectiva que representa a vista ao lado, igualmente a esse. Esse aqui é para vocês assinalarem os números correspondentes às vistas. Esse aqui é para vocês completarem um desenho com a lateral esquerda à mão livre. E esse para completar a projeção da vista superior à mão livre. Vocês não precisam se preocupar, como eu falei para vocês, isso tudo vocês não precisam imprimir. É só vocês copiarem numa folha em branco, fazerem uns exemplos na folha em branco a partir desses exercícios aqui. E caso vocês não entendam alguma coisa, não precisa se preocupar. Na próxima aula, eu vou fazer a correção desses exercícios, ensinando a vocês como fazê-los. Então, treinem bastante, tentem fazer sozinhos, mas não se preocupe, pois na próxima aula eu vou fazer a correção de todos esses exercícios, ensinando a vocês a fazerem da melhor forma possível. Espero que todos tenham conseguido entender e que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau!